graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo de Deus, esteja na nossa vida, esteja na sua casa. Nessa hora nós paramos para examinar as Escrituras em mais um programa sob a lâmpada da palavra. E o tema de hoje, o peso da liderança. Liderança que eu me refiro, são lideranças levantadas por Deus. Tem as lideranças que são levantadas por Deus, tem as lideranças que são levantadas pelos homens e tem as lideranças que são levantadas pelos homens e que também estão debaixo de uma influência maligna. Então, três tipos de aspecto envolvem as lideranças. A liderança que Deus levanta, Deus unge. Deus unge. Lembrando que ministério significa serviço. Então, Deus não unge uma pessoa para pôr aquela pessoa sobre a cabeça da outra. Fulano é maior do que ciclano porque ele é pastor, o outro não, isso não existe. Não é assim. É assim, cada um na sua função, cada um no seu papel, um considerando o outro maior que a si mesmo, e assim vamos caminhando como igreja do Deus vivo na face da terra. Então, a liderança que Deus levanta, claro, ela tem um peso. A liderança é constituída por Deus, um peso de responsabilidade, um peso em que a quem mais é dado, mais será cobrado, um peso espiritual. Tudo isso envolve a liderança que Deus levanta. E nós vamos falar hoje das 7 cartas, dar uma passada sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia, começando em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, 7 cartas às igrejas da Ásia. A primeira carta é a igreja de Éfeso, e nós vamos ver no final quantas igrejas quantas lideranças estavam sendo aprovadas por Deus. Por que eu estou falando liderança? Se a carta é enviada à igreja, a carta é enviada à igreja, mas direcionada à liderança da igreja. Liderança da igreja. Tem gente que acha porque recebeu um título, está acima do outro que está sentado no banco. Tem gente que acha porque recebeu um título, os outros é que tem que lhe servir. Nada disso, meu querido. A quem mais é dado, mais será cobrado, e a quem mais é dado é para mais servir aos outros. Os títulos, a unção, o chamado, não é para que os outros te sirvam, é para que você sirva mais ainda aos outros, totalmente ao contrário do que nós temos visto e ouvido nos dias de hoje. Então, abra sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Cartas às igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso, foi quando João recebeu, quando foi arrebatado na ilha de Patmos. Diz assim, mais uma vez eu deixando bem claro, direcionada à liderança da igreja. Olha o peso, olha o peso. Escreve ao anjo da igreja, o anjo da igreja é o pastor da igreja. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra, aí Jesus vem se identificando, que é ele que está mandando escrever. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Castiçal de ouro é símbolo da igreja. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, falando com a liderança, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha só, então essa igreja de Éfeso era uma igreja reprovada, porque Jesus fala, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Abandonaste a palavra de Deus, abandonaste a simplicidade do Evangelho, o desejo de cumprir a palavra de Deus, deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer lhe darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então essa carta a Éfeso, ela compõe 3 caráteres. 3 não, 5 caráteres. Primeiro, está sendo direcionada à liderança, ao pastor da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja.
Jesus mostra que conhece todas as coisas. Eu sei as tuas obras. Ninguém engana Deus. Se cometeu um pecado, se você falhou, dobra o teu joelho, mete a cara no pó e arrepende-te, porque Deus é longânimo, misericordioso, tardio em irar-se. O terceiro aspecto: e sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome. Deus está vendo o teu interesse pela causa do Evangelho. Você que realmente é uma liderança na mão de Deus. Quarto aspecto: lembra-te, pois, de onde caíste. Antes desse aí tem o quarto aspecto. Vamos no tenho porém contra ti. Aí fica o quarto aspecto: tenho porém contra ti. Aí Jesus está mostrando com essa palavra que essa igreja era uma igreja até então reprovada diante dos olhos dele. Tenho porém contra ti, lembra-te, pois, aí é o quinto aspecto: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aí nesse, o quinto aspecto, ele mostra a chance que ainda há da igreja se arrepender e tomar uma posição na presença dele. Então, primeira carta, igreja de Éfeso, igreja reprovada. Segunda carta, a igreja de Esmirna, diz assim, mais uma vez a liderança: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último, é Jesus se identificando, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulações e pobreza, mas tu és rico, está entre parênteses. Pobreza natural, de recursos naturais, mas tu és rico, se referindo aos recursos poderosos da palavra. A riqueza do homem está no conhecimento da palavra de Deus que ele adquiriu. Mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Toma cuidado que sempre dentro da igreja tem o joio e tem o trigo. O joio está nas garras do diabo, o joio está à mercê da investida do diabo, mas é só com o trigo que Deus conta. Cuidado para que o joio não roube a semente do trigo que está aí dentro da tua vida. Que dizem judeus, mas não são, mas são da sinagoga do diabo, sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Aí pela onisciência Deus já está revelando a ele: olha, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentados, e se tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano algum, não sofrerá dano algum, ou não receberá dano algum da segunda morte, que é a condenação ao lago de fogo e enxofre. Então essa igreja de Esmirna é uma igreja aprovada. Observa bem, meu querido, essa igreja de Esmirna é o retrato fiel que igreja evangélica não consiste, como muitos pensam, em grandes templos suntuosos, com galerias, estacionamento, centenas, milhares de pessoas dentro, aparelhagem sofisticada. Ele está dizendo aqui, eu sei as tuas tribulações, eu sei as tuas obras e a tua tribulação e a tua pobreza. Essa igreja era uma igreja naturalmente pobre, era uma igreja simples. Então quem te disse que uma igreja verdadeira, uma igreja evangélica verdadeira, é aquela que está na televisão, que é templo suntuoso? Até porque na televisão, até a data de hoje, não tem nenhuma igreja evangélica. Então, eu sei as tuas obras, conheço as tuas tribulações e a tua pobreza. A igreja pode ter até pobreza natural, mas a igreja de Jesus nunca terá pobreza espiritual. Mas detalhe, até mesmo na pobreza natural, Deus faz a igreja prosperar, porque é Ele que supre a necessidade daqueles que amam e guardam a sua palavra todos os dias. Terceira carta, a igreja de Pérgamo. Então até então, Éfeso reprovada, Esmirna aprovada. A igreja de Pérgamo agora. E ao anjo da igreja, eu sempre vou estar te lembrando, é importante para frisar bem, é direcionada sempre à liderança. Por isso o tema aí, o peso da liderança. Como a liderança está se conduzindo, vai influenciar no que a igreja vai estar recebendo. Presta atenção nisso. E ao anjo
da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Mais uma vez Jesus se identificando. Ele tem a espada aguda de 2 fios, que é a sua própria palavra. Lá em Apocalipse capítulo 1, você vai ver João descrevendo a visão glorificada de Jesus e fala que da sua boca sai uma espada mais penetrante, mais cortante que qualquer outra de 2 fios, que é a sua palavra. Eu sei as tuas obras, é ele falando à igreja de Pérgamo. Eu sei as tuas obras, a liderança, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Quando vem alguma coisa, Jesus mostrando que tem contra o lugar, mesmo que seja algumas poucas coisas, como aqui a igreja de Pérgamo, é uma igreja reprovada. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, que levam os outros ao erro, ao engano, que são mercenários, que querem profetizar a fim de ganhar lucro, de ter recursos, que seguem a doutrina de Balaão, que é de enganação, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço, olha as enganações, ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem, que nem esses tropeços que a gente vê hoje na televisão, corrente, campanha, objeto ungido, objetos para você comprar, copo com água. Isso são doutrinas de Balaão, são tropeços que vai fazer o povo cair em desgraça. Vamos lá ainda, verso 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, e que eu os aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, que é a palavra. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo, diz às igrejas: ao que vencer darei a comer do maná escondido, dar-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Outra coisa que me chamou a atenção nessas cartas: cada carta tem a sua característica especial e particular. Jesus, ele mostra nessa carta, a liderança está sendo direcionada, mostra que conhece o que a liderança está fazendo, mostra se a liderança está aprovada ou reprovada, mostra que há chance de arrependimento para aqueles que estão vivendo reprovado e mostra a recompensa para aqueles que se arrependerem e forem salvos. Observa o final: quem arrepende, pois, quando não, breve virei a ti e batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido diz o que o Espírito diz à igreja. Aí vem a recompensa: ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa pedrinha branca, obviamente, é espiritual. Essa pedra branca é algo espiritual, é algo natural, que a pessoa receberá lá na glória, se vencer, chegar até o fim. E esse novo nome, que é o nome que a pessoa receberá para ser atribuído, para ser posto no seu novo corpo, ou seja, um corpo incorruptível, glorioso e espiritual, é um novo nome diferente. Se aqui na terra você se chama João, Ana, Paula, Paulo, Roberta, Rebeca, Susana, Carlos, João, Aparecido, Silvio, Maria, lá você receberá um novo nome, não terá esse mesmo nome que terá aqui na terra, se você vencer e for fiel até a morte. Então, o caráter dessa igreja, Jesus está mostrando que essa igreja de Pérgamo também se encontra reprovada. Por enquanto, mesmo tendo pouca força, guardando a palavra de Deus, o mistério está em guardar a palavra de Deus. Ao Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então o mistério está em guardar a palavra de Deus. Então essa igreja de Pérgamo se encontra como uma igreja reprovada. Quarta carta, a igreja de Tiatira. E ao anjo, liderança, ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. É Jesus se identificando, se apresentando para eles: eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas, aí mostra
tribulação. Tenho contra ti o tolerares as que Jezabel, mulher que se diz profetiza, isso aqui é para as lideranças que toleram as falsas profecias dentro dos templos. As lideranças que, para encher o lugar, um começa a profetizar um monte de mentira para o outro, e as pessoas estão indo para a igreja por causa das profetadas mentirosas e não pela verdadeira e soberana profecia que é os ensinamentos de Jesus. Tolerares a Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm esta doutrina e não conhecem, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas ao que tendes, retende-o até que venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, mais uma característica, aquele caráter que eu já te falei. Jesus vai mostrando que é a liderança, vai mostrando que conhece o que a liderança está fazendo, vai mostrando se a liderança está aprovada ou reprovada, vai lhe dando oportunidade de arrependimento e vai lhe mostrando o resultado final para quem se arrepender. Você viu aí? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, no verso 29, mas no versículo 28 ele fala: dar-lhe-ei a estrela da manhã. Capítulo 3, Apocalipse 3 agora, quinta carta à igreja de Sardes. Então a igreja de Tiatira também era uma igreja reprovada. Então, aprovada até agora só a igreja de Esmirna. Quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, a liderança da igreja, vou estar falando sempre isso para frisar bem, para você ver o peso que tem a liderança. Se você está se alimentando num lugar com comidas contaminadas ou com comidas realmente que provém da boca de Deus, que são palavras. O que estão dando para você? Isso vai refletir em maldição ou em bênção sobre a tua vida. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Observou que aqui Jesus está se identificando de uma maneira particular e peculiar, íntima a cada uma das igrejas. Agora ele se identifica como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive, mas está morto. Mais uma vez o retrato do que se passa hoje na televisão. Lugares cheios, gente gritando, povo chorando, mão no peito. Parece que está vivo, não é? Mas está morto. Por que está morto? Porque estão dando prostituição para o povo. O que é prostituição? Estão dando coisas para o povo fazer que Jesus nunca mandou fazer. Rosa, sal, campanha, corrente, vendendo coisas, pedindo dinheiro, mandando o povo fazer coisas que Jesus não está mandando fazer. Isso são prostituições. Estão desviando as pessoas do caminho da verdade. Estão ensinando a doutrina de Jezabel, como você viu aí na carta da igreja Tiatira. Estão permitindo que lancem palavras mentirosas, profecias mentirosas. Estão desviando os servos de Deus do caminho da verdade. Na televisão está cheio disso, você já está acostumado a ouvir. A gente sempre esclarecer e avisar aqui. Então ele diz, ser vigilante, eis que, Apocalipse 3, versículo 1, eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive. Aparência não é realidade. Realidade é conteúdo no interior, não é aparência. Que tens nome de que vive, está morto. Ser vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus.
mais uma igreja reprovada. Confirma o restante que está para morrer, chama ele, ó, gente, enganei vocês esse tempo todo, sabe, estou mentindo para vocês, eu quero me arrepender, não quero continuar nessa vida. Cadê a humildade da liderança para fazer isso? Cadê? Só se a liderança tivesse convertido, né? Ser vigilante, confirma o restante que está para morrer, porque senão porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Está reprovada. Igreja de Sardes reprovada. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. Mais uma chance, Jesus mostrando chance de arrependimento. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. Ladrão no sentido de surpresa. Por isso essa expressão como ladrão. Ladrão não avisa quando vai tentar roubar a tua casa. É uma surpresa, nesse contexto. Se não virei contra ti como ladrão, e não saberás, qual é a surpresa? E não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Sabe o que Jesus está mostrando a essa igreja de Sardes? Está cheio de gente aceitando e praticando a prostituição que as lideranças estão jogando para o povo, mas ainda tem gente no meio do povo que está olhando para a palavra, amando a palavra, não está se contaminando com essas práticas mentirosas, nem aceitando prostituição para a sua vida. A esse Jesus fala, algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes comigo, não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Observa que cada igreja, cada carta à igreja tem uma característica especial, tem uma palavra diferenciada, tem um tipo de exortação, tem um tipo de palavras que mostra aprovação, tem um tipo de identificação de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, para tu ver que cada um Deus trata de uma maneira. É porque os outros dizem assim, a igreja evangélica é tudo igual. Não é mesmo, não é mesmo. Se é igreja evangélica de verdadeira, se é realmente uma igreja evangélica, a coisa mais rara de se ver hoje em dia, então tu pode dizer, não, igreja evangélica, seja ela onde for, é o lugar de se guardar a palavra, ensinar a palavra, obedecer a palavra, praticar a palavra e levar o povo ao conhecimento da palavra. Liderança tem que levar o povo ao conhecimento da palavra, se é uma igreja verdadeira evangélica. Mas não é todo lugar que tem nome de igreja evangélica que é igreja evangélica. Por aí você vai vendo, ó, eu estou na 5ª carta, só uma igreja, a igreja de Esmirna, foi encontrada aprovada, mesmo apesar da sua pouca força. Olha as outras 4 até agora, reprovada. Vamos para a 6ª carta à igreja de Filadélfia. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Mais uma identificação diferenciada, reparou? É a 6ª identificação que Jesus se apresenta à igreja de uma maneira diferente. Está falando dele. O que abre e ninguém fecha, ele abre e ninguém fecha. O que fecha e ninguém abre, ele fecha e ninguém abre. Ele está se identificando. Aí agora ele vem falando a respeito da igreja. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Presta atenção, você que se diz crente e está dentro da igreja e tem medo de macumbaria, tem medo de inveja, tem medo do tal popular olho grande, tem medo de que isso e daquilo. Meu querido, se Jesus põe uma porta aberta diante da pessoa, não tem diabo, não tem demônio, não tem inveja, não tem olho grande, não tem cobiça, não tem ganância, não tem governo, não tem ninguém que possa fechar. Eis que eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Se é Jesus que está falando que ninguém pode fechar, é porque ninguém pode fechar e ponto final. Ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mais uma igreja aprovada. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa pouca força é o calor das aflições que a igreja verdadeira dos últimos dias está sofrendo. Não é brincadeira, não é fácil. O calor das aflições,
Não é brincadeira você viver no mundo que jaz no maligno, porém nós não somos do mundo. Evangelho de João capítulo 17, quando Jesus fez aquela oração sacerdotal, ele mostra isso. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E ninguém é tentado, Tiago escreve, ninguém é tentado por Deus, ninguém é tentado por Deus porque Deus a ninguém tenta. E quando a pessoa é tentada, ela não é tentada além daquilo que possa suportar. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem. Os que se dizem crentes, mas não são, mas mentem. O que se dizem igreja evangélica, mas não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Você que ama e guarda a palavra de Deus, a verdade não está com a maioria, meu querido, minha querida. A verdade está com os ensinamentos de Jesus e a palavra de Deus não é a maioria, não. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Essa tentação que há de vir sobre o mundo para tentar o que habita na terra, vai estar se referindo ao reinado do anticristo, ao governo do anticristo, que vai estar arrasando centenas e milhares de pessoas que vão ficar quando a igreja de Jesus for arrebatada. Eis que venho sem demora. Olha aí, ó. Olha aí como é que está ligado sobre o reinado do anticristo. Eis que venho sem demora para te tirar da terra. Eis que vem tirar quem? Você que ama e guarda a palavra de Deus. Não se iluda, hein? Eis que venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Vigia, vigia. Está perto do fim. Está perto de Jesus arrebatar a sua igreja. Não troque a coroa da vida por adultério, por prostituição, por fornicação, por vícios, pelas ganâncias da coisa do mundo, por corrente, por campanha, por objetos entre aspas ungidos, por comprar coisas dentro do templo, por chaveirinho, por caneta ungida, essas abominações. Não troca a coroa da vida por essas coisas. Não deixa que ninguém roube a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma coisa diferenciada, terminando a carta de uma maneira diferenciada e te dizendo, que Jesus está mostrando aqui, ó, que ele também, lá na glória, tem um novo nome. Olha o que ele diz aqui no versículo 12: ao que venceu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca mais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Jesus é o nome que foi nos dado aqui debaixo do céu, é o nome pelo qual devemos ser salvos, é o nome pelo qual invocamos o Deus Todo-Poderoso. Mas lá na glória, lá em cima, Jesus tem outro nome. Sétima carta à igreja de Laodiceia. Então essa igreja de Filadélfia é uma igreja aprovada, então se junta agora a igreja de Esmirna. Mesmo ambas tendo pouca força, não negaram a palavra. Não negue a palavra, se arrastando, com pouca força, lutando no meio de guerra, de aflições. O que tu está passando pode não ser algo fácil, mas Jesus não te deixa ser tentado além do que tu possa suportar. Mantém-te na verdade, não abre mão da palavra, agarra a palavra, os ensinamentos de Jesus, não se iluda com os falsos testemunhos, com os mercenários, mantenha a firmeza da palavra, vai com Jesus até a morte, não se envolve em corrente, campanha, objeto ungido, sal ungido, caneta ungido, rosa ungida, copo. Abandona essas prostituições de idolatria, porque os que praticam isso são lugares reprovados, que ficarão quando Jesus voltar, ficarão aí. Então, essa igreja, a igreja de Filadélfia, apesar da pouca força, também guardou a palavra, praticou a palavra. Deus tem visto a tua luta, do lugar longe de onde tu mora, quando se dirige para a igreja. Deus sabe o momento de oração, tu dobra o teu joelho, às vezes tonta de sono, mas eu tenho que orar na madrugada. Deus sabe quando tu levanta e mostra o teu joelho no chão, teu rosto no pó. Deus tem visto tudo isso e Ele te recompensará, porque apesar da tua pouca força, tu não tem negado o nome dEle. Calma, o que há de vir virá e não tardará. Espera só mais um pouco.
Sétima carta à igreja de Laodiceia, para encerrar. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É a sétima maneira diferenciada de Jesus se identificar a uma igreja. Que coisa tremenda! Volto a te dizer, por que isso? Porque a cada lugar ele se revela da maneira que ele quer. Nenhuma igreja é igual a outra. Eu estou me referindo à igreja verdadeira. Esses tempos de prostituição na televisão não. É lugares verdadeiros. Cada lugar Deus usa de uma maneira. Com cada lugar Deus conta de uma maneira ministerialmente. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Preciso te dizer que essa igreja foi reprovada? Vomitar-te-ei da minha boca. Quando você vomita o quê? Aquilo que está te causando nojo, aquilo que está te causando enjoo, aquilo que está te causando incômodo. Vomitar-te-ei da minha boca. Que expressão tremenda, hein? Pastor, então Deus está falando que vomitará aquela igreja. É uma palavra profética, cara, espiritualmente falando, né? Não é Deus engolir as pessoas e vomitar a pessoa. É vomitar a igreja, ou seja, Deus está reprovando aquele lugar como igreja. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, né? A rica eu sou, que nem na televisão. Eles têm milhões acumulados, lugares ricos. Eu sou rico, olha, quantos templos construídos, templo disso, dão nome aos templos, está na mídia, milhões e milhões eles arrecadam por anos, outros até por mês, vão arrecadando milhões, vão se enriquecendo. Rico eu sou, como é que eu não sou uma igreja verdadeira se eu sou rico? Aí olha o que Jesus fala, aqui ó, como dizes, Apocalipse 3,17, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és olha só, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Esse nu é desprovido da graça de Deus. Cego, não tem visão espiritual. Pobre, é pobre espiritualmente, não tem conhecimento de Deus, não tem recursos. Miserável, está vivendo em desgraça. E desgraçado, já está dito, né? Não tem a graça de Deus. Olha só, desgraçado, sem a graça de Deus, miserável, vivendo em desgraça, pobre, não tem recursos da palavra, cego, totalmente sem vida espiritual, cegueira espiritual e nu, desprovido da graça de Deus. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O que é ouro provado no fogo? É a palavra aprovada e gloriosa que Jesus trouxe da parte do Pai, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Essa nudez é uma nudez espiritual, é desprovisão da graça. E que unja os teus olhos com colírio. Está cego, né? Então que unja os teus olhos com colírio para que veja. É porque não estava vendo. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ainda tem gente que faz biquinho às vezes dentro dos templos, quando Deus leva um ungido lá, um pregador, para pregar uma palavra de arrependimento. Ah, eu não vim aqui ouvir isso não. Eu vim ouvir aqui dizer que eu vou ganhar casa própria. Aí os mercenários deitam e rola, porque o diabo sabe o que você gostaria de ouvir, mas só Deus sabe o que você precisa ouvir. Aí o diabo deita e rola, né? Aí eu não vim aqui ouvir palavra de repreensão. Deus está falando que repreende e castiga todos quanto ama. Se Deus está repreendendo é porque Ele quer que tu saia desse caminho de morte. Ah, não vim aqui ouvir palavra de repreensão não. Eu quero que ouvir, eu estou vivendo a prostituição, mas eu quero ouvir dizer que eu estou abençoado, que eu vou ganhar a casa própria, o carro do ano, que eu vou ser empresário, que a minha vida está como Deus quer. Eu quero ouvir essas coisas. É por isso que esses lugares estão cheios. É por isso que as sinagogas de Satanás estão assim, ó. Tu vê na televisão, porque eles falam justamente o que o povo gostaria de ouvir. Eles não falam o que o povo precisa ouvir. Até porque para falar o que o povo precisa ouvir, eles teriam que se arrepender e se converter primeiro, a liderança, ao Evangelho de Jesus. Eu repreendo e castigo a todos quanto ama, né? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora versículo 20, Apocalipse 3, 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Eis que estou à porta. Deus está falando, ó, eu estou do lado de fora da tua vida, eu estou batendo. Se você ouvir, se você parar de dar ouvido às coisas malignas dessa terra e der ouvido à minha palavra, abrir a porta, ou seja, abrir o teu coração, abrir a tua vida para receber os ensinamentos de Jesus, a presença de Jesus, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa, que é a tua vida, não é as quatro paredes não, é a tua vida, entrarei em tua casa e com ele cearei e ele comigo, ou seja, esse cear contigo significa com ele estabelecerei comunhão e ele comigo. Olha só, ao que vencer lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Coisa tremenda, hein? Olha que recompensa. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito, com letra maiúscula, é sempre bom lembrar, quando vê Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo, diz às igrejas. 7 igrejas, 7 cartas, né? 7 igrejas, 7 cartas. 2 aprovadas e 5 reprovadas. E aí? Em que igreja você está? Você está numa igreja aprovada? Ou você está numa igreja, se é reprovada, não é nem igreja, né? Para que você entenda, você está numa igreja aprovada ou está numa igreja reprovada? Está numa igreja onde tem as profetadas e doutrinas de Balaão e os ensinamentos de Jezabel, onde tem a doutrina dos nicolaítas, onde as pessoas não são quentes e nem são frias também, são mornas. Ah, eu vou vivendo a minha vida aqui, glória a Deus, aleluia, daqui a pouco eu vou para minha casa, eu tenho coisa amanhã para fazer, está morna, está lá no templo, mas está morna, está morto, ao ponto de Jesus dizer que vomitar-te-ei, Apocalipse 3,16, vomitar-te-ei da minha boca, vomitar-te-ei da minha boca. Então, que igreja você é? Uma igreja que vai entrar pela cidade celestial pelas portas, ou uma igreja que será vomitada pela boca de Deus, reprovada? Você tem que tomar essa decisão. E a igreja que você é reflete muito pela liderança que Deus tem posto, ou a liderança que colocaram, ou a liderança que está sobre a tua vida. O que a liderança está te dando vai refletir no caminho que você está andando. O que a liderança está te dando? Para andar no caminho da porta estreita, do caminho que conduz à vida, né? Mateus 7,14, a porta é estreita e apertado o caminho que conduz à vida, o caminho é estreito e apertado, a porta é estreita. Para entrar nesse caminho, só guardando e praticando os ensinamentos de Jesus, mesmo com a tua pouca força, mesmo com a pouca força, mesmo com pouco recurso, mas a igreja de Jesus, ela ensina a guardar os ensinamentos de Jesus. Então, não aceite, repreenda toda essa falsa doutrina, todo esse falso caminho e guarde os ensinamentos de Jesus para que você receba uma pedrinha branca com o teu novo nome, para que você entre na cidade celestial pelas portas, para que você se assente no trono que Jesus está sentado e para que você seja feito coluna na cidade celestial, na cidade de Deus. Nosso telefone é 021 98728 5625, DDD aqui do Rio é o 021, telefone é 98728 5625, nosso e-mail é pastorcarlos_andré@hotmail.com. Caso você queira entrar em contato conosco, mandar um tema, sugerir um tema, fazer pergunta, pastorcarlos_andré@hotmail.com. O WhatsApp, o telefone é 021 98728 5625. Então, cuidado com a liderança. Você viu o peso que tem a liderança? O peso da liderança, o peso que está sobre a liderança. Tu vê como é que a coisa é séria? Uma liderança pode botar milhares a caminho do inferno, como uma liderança pode contribuir, usada pelo Espírito de Deus, porque sem ele ninguém faz nada, para que outros milhares entrem pela porta estreita. Que igreja você tem sido? Pare para pensar enquanto é tempo. Jesus está voltando e ai daqueles que ficarem sobre a terra. Que o Espírito de Deus nos abençoe, nos alimente com a palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Até o próximo programa, sob a lâmpada da palavra, com um novo tema, um novo assunto, e que o Espírito de Deus te visite poderosamente e te desperte. Jesus está voltando. Eis que venho sem demora, Ele disse. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa.
Até lá e que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida.